Sou José Pedro Paiva, atualmente sou o diretor do Arquivo da Universidade de Coimbra e professor na Faculdade de Letras da mesma universidade, onde me doutorei em 1986. Leciono disciplinas na secção de História, Arqueologia e Artes e, neste momento, tenho em curso uma investigação de fundo sobre a Inquisição portuguesa, que preparo com vista a publicar um livro no ano que vem, que será uma primeira grande síntese, uma história da Inquisição em Portugal, desde a sua fundação em 1536 até à sua extinção em 1821. Pedem-me então que eu reflita sobre um livro que me tenha de algum modo marcado. Sei que digo uma banalidade ao revelar que não encontro no meu passado de frequência pela literatura, e eu vou-me cingir ao campo da literatura, não vou falar evidentemente de obras no campo de estudos históricos, mas dizia, não encontro nenhuma obra que me tenha marcado de um modo absolutamente definitivo e decisivo. Por um lado, porque entendo também que aquilo que vamos lendo depende muito do tempo e das circunstâncias em que o fazemos. E, portanto, houve textos que foram para mim decisivos, digamos assim, ou que me marcaram, para utilizar os termos da pergunta, mas que mais tarde, revisitando-os, deixaram de o ser. Mas houve, todavia, ou há, todavia, um conjunto relativamente amplo, eu diria mais de autores do que obras, que eu gosto de revisitar frequentemente. Sem dizer que tenham sido obras que marcaram a minha vida, ou autores que marcaram a minha vida. E precisamente para não cair, ou para não me fechar apenas num só, eu elegi três, que têm, a meu ver, naturezas e características muito distintas, e se calhar por isso todos eles me fascinam. Um clássico, Eça de Queiroz, e depois dois autores mais contemporâneos. Um que para mim é, juntamente com Fernando Pessoa, o autor que mais me fascinou na literatura portuguesa do século XX, refiro-me a Virgílio Ferreira, e outro mais recente e ainda vivo, António Lobo Antunes. Porque é que eu revisito tantas vezes estes autores, ou o que é que me fascina nestes autores em algumas das suas obras? Bom, em essa toda a obra, por vários motivos, pela inteligentíssima e fina ironia com que consegue tratar as suas personagens, a perspicácia e o modo absolutamente certeiro com que as define e caracteriza, e personagens que têm uma variedade de tipos imensa. Enfim, recordo algumas que particularmente me aliciam, como o Conde de Abranhos, ou a Titi da Relíquia, ou o João Ega dos Maias, todos eles distintos e todos eles magnificamente caracterizados, e ainda pela sua impressionante capacidade de descrever a realidade com uma clareza e um fascínio ao mesmo tempo no uso da língua portuguesa que me cativam sempre. Aliás, eu costumo sugerir, como professor não tenho a pretensão de ensinar muita coisa a ninguém, mas costumo sugerir aos meus alunos que, se querem aprender a escrever, devem frequentar os livros de Eça de Queiroz. A segunda opção, ou a minha segunda escolha, foi Virgílio Ferreira. É para mim, provavelmente, o autor que, tirando o caso de Fernando Pessoa, que eu deixei de lado até por ser um autor que imagino possa já ter sido declarado por antecessores meus como um dos seus preferidos, podia eu também escolher. Escolhi Virgílio Ferreira porque é, juntamente com Fernando Pessoa, aquele que tem, a meu ver, um pensamento mais
mais complexo, mais denso em algumas das suas obras e aquele que mais me faz pensar. E eu gosto muito de pensar enquanto leio. E Virgílio Ferreira é, de facto, o autor que mais me estimula o pensamento. E de todas as obras dele, eu gostava de assinalar uma. Chama-se Para Sempre. É uma obra, a meu ver, notável e com a qual eu encontro muitas afinidades até pessoais. Porque se passa numa aldeia beirã, e eu também, com frequência, vou a uma aldeia beirã e, de um certo ponto de vista, muitas vezes me encontro na situação em que o protagonista do Para Sempre está, a refletir sobre os momentos decisivos do que foi a minha existência e a pensar sobre eles. E, portanto, essa obra convoca em mim alguma coisa que também creio que convocou em Virgílio Ferreira, que é a ideia de que há uma série de lugares de memória onde nós sempre voltamos e onde para sempre estamos ligados. E, portanto, enfim, pela densidade do seu pensamento, pela riqueza da reflexão que ele vai fazendo e também, não deixo de o dizer, porque isso de algum modo está muito perto de mim, eu gostava de fazer uma referência a esse livro do Virgílio Ferreira. Por fim, um autor que é completamente diferente destes, evidentemente, e que ainda é vivo e que é dos escritores vivos portugueses aquele que eu mais gosto de ler. Devo dizer que nas minhas escolhas me cingi também, já há pouco falei disso, esqueci-me de o referir, faço agora, cingi-me apenas a autores portugueses. A riqueza da literatura portuguesa é imensa, não leio só autores portugueses, mas cingi-me a isso. E de António Lobo Antunes escolhi um dos seus livros mais recentes, que tem por título Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar. O título por si só é um título poético, por um lado, muito enigmático, por outro, e ao mesmo tempo que tem um tom, eu diria, um bocadinho psicótico, que caracteriza muito certas figuras e certos passos da obra de António Lobo Antunes, o que ao mesmo tempo me fascina. Aliás, um título que está na linha de outros, eu acho este até talvez o mais fascinante como título, mas que está na linha de outros, sei lá, a explicação dos pássaros ou o conhecimento do inferno, por exemplo. E aquilo que mais me entusiasma nesta obra do António Lobo Antunes é o modo como ele nos revela, a partir da análise e do posicionamento de 4 personagens que são irmãos, a história de uma mesma família. E a capacidade que tem, que é muito frequente em toda a sua narrativa, para, sem fazer uma descrição pormenorizada das personagens, mas apenas a partir, eu diria, dos seus tiques, dos seus modos de falar, dos seus modos de pensar, a capacidade que tem para nos ir construindo personagens que ao princípio nós temos muita dificuldade em entender e em identificar, mas que à medida que o livro flui, à medida que a narrativa flui, basta lermos uma frase dita por eles e já sabemos quem é que está a falar. Isso é absolutamente fascinante, essa capacidade que o António Lobo Antunes tem de provocar isso no leitor. São livros, portanto, que nos obrigam a ir conhecendo o livro à medida que se vai lendo, onde nada está definido à partida. E neste caso concreto, eu creio que é riquíssima essa mensagem que eu dele tiro, a de que um objeto é sempre qualquer que ele seja, é sempre um poliedro passível de ser apreendido por múltiplos olhares, como acontece nesta família, em que 4 irmãos nos mostram o que foi a sua vida e o que foi a vida da sua família, com visões completamente distintas um dos outros. E aí tem, em síntese, as minhas escolhas.